Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos propostos no PET regular, volume 3, para o terceiro bimestre do nono ano do ensino fundamental, na sua quarta semana. Antes de continuarmos a nossa explicação, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você deseja obter gratuitamente todos os materiais que eu utilizo aqui no meu canal, basta você entrar em um dos nossos grupos aqui do WhatsApp ou Telegram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você ter acesso. Aguardo todos vocês lá. Nessa quarta semana, a unidade temática a ser estudada é Conexões e Escalas, o objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. E a habilidade que você vai conseguir consolidar com esta aula será identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e também discutir as suas desigualdades sociais e econômicas, e também as pressões sobre os ambientes físico e naturais. Os conteúdos relacionados às características dos países europeus sobre as questões sociais, políticas e econômicas. Nós vamos ver ainda os países europeus, asiáticos e da Oceania com relação à sua vida urbana e rural. Diante disso, o tema da aula da semana será continente asiático. Isso mesmo, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse continente. Você vai conhecer os aspectos das principais atividades econômicas dos países da Ásia e compreender os fatores históricos e políticos relacionados ao crescimento e o dinamismo econômico do Japão, da China, dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos e também, é claro, vamos falar um pouquinho sobre a Índia. Então vamos começar então falando sobre a economia da Ásia. Bom, grande parte da população da Ásia, nós sabemos que se concentra em áreas rurais, e suas atividades econômicas estão voltadas ao setor primário da economia. Tá? A atividade econômica de agropecuária e também a exploração dos recursos naturais são atividades fundamentais, tá? Para muitos países, tá certo? Sobretudo para países que estão em desenvolvimento. Né? A agricultura é praticada na Ásia e varia de acordo com o tipo de cultura, o nível tecnológico empregado, também o destino da produção. Em geral, pessoal, as atividades agrícolas no continente asiático são realizadas por pouca tecnologia, um baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra mais familiar, tá bom? E a produção é destinada basicamente ao consumo interno, tá? Ao consumo dentro do próprio país. Vários povos praticam a agricultura de subsistência, né, para o consumo da sua própria família. Porém, há alguns países, como por exemplo Japão, Israel, empregam técnicas mais modernas de alta produtividade. Nas áreas tropicais, são bem comuns os plantations, né, as propriedades agrícolas cuja produção é voltada mais para exportação. É um tipo de agricultura, né, que é para exportação. Nesse sentido, são praticadas também em parte do continente asiático. Nós temos ainda, galera, alguns resquícios do colonialismo europeu, né? Nessas propriedades agrícolas de monocultura são cultivados produtos tropicais, como, por exemplo, o café, o tabaco, o algodão, algumas frutas, chá, cana-de-açúcar, entre outros. É perceptível também que predomina em vários países a rizicultura, que é o cultivo de arroz, e ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático, sendo que a China e a Índia são os dois países que mais produzem arroz no mundo. E nós não poderíamos deixar de falar também sobre a pecuária na Ásia, que é praticada principalmente de forma extensiva, e a maior parte da produção é voltada para a subsistência. Né? Os principais rebanhos são bovinos, suínos, né, e bufalinos. Esse tipo de atividade é realizada em amplas extensões de terra, quanto também no Oriente Médio. As áreas de vegetação de baixo porte, né, como por exemplo os estepes, são muitas vezes utilizadas como pastagens. Pessoal, nos últimos anos, o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização, tá? Que ficou mais concentrado, né, porém, em alguns países. De modo geral, nós temos esse crescimento econômico industrial na Ásia,
né, votado aí por meio da prática da política de médio e curto prazo, que atraiu, né, indústrias de várias partes do mundo com alto poder de combinação de investimentos em educação e desenvolvimento de tecnologia. Em alguns países, como por exemplo o Japão, que se configura como um país mais industrializado, né, apresentamos aí modernos sistemas de produção, que são referências no mundo todo, nas áreas de informática, robótica, eletrônica e automobilística. As indústrias, galera, lá na Coreia do Sul, embora sejam mais recentes, né, a sua produção industrial, atuam em diversos setores, desde o automobilístico até a indústria naval. O crescimento da indústria de alta tecnologia nesses países está ligado diretamente aos volumosos recursos investidos em universidades e também em institutos de pesquisa. No sudeste da Ásia, né, o processo de industrialização ocorreu de forma acelerada nas últimas décadas, né? Nós estamos falando de países como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. E mais recentemente nós temos o caso da Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia, que são os famosos tigres asiáticos. Esses grupos de países, pessoal, os parques industriais se desenvolveram principalmente por meio da produção e exportação em larga escala, principalmente aqueles mais competitivos no mercado internacional. A Índia também apresenta um considerável crescimento industrial. E nos últimos anos, esse crescimento tem se acentuado, né? Sobretudo, galera, nos setores da indústria mecânica, têxtil, siderúrgica e de informática. O nível de instrução mais elevado de uma parcela da população da Índia formou uma considerada elite atuante em vários setores tecnológicos e sofisticados, né, entre os quais se sobressaem a informática, a microeletrônica, os medicamentos. Já a China, pessoal, tem apresentado um dos mais elevados índices de crescimento do mundo, né, em boa parte em razão da mão de obra mais abundante e mais barata, né, e a grande também disponibilidade de matéria-prima e da presença de mercado consumidor crescente. Pessoal, na maioria desses países do Oriente Médio tem uma economia baseada na extração de petróleo, cuja principal fonte de energia e matéria-prima do mundo, né? Os países do Oriente Médio aí se destacam na produção de petróleo. E nesses países se localizam as principais reservas mundiais desse recurso tão importante. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET Regular Volume 3 para o terceiro bimestre do 9º ano do ensino fundamental, na sua 4ª semana. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!